Imaginem artistas como Bruce Timm, Eric Larsen, Ron Friends, Joy Bennett, Kate Giffen, entre tantos outros, desenhando uma sequência de histórias do Quarteto Fantásticos. E o detalhe, emulando o traço do rei Jack Kirby. Já imaginou? Então, você vai adorar essa revista que eu vou mostrar para vocês. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de todos esses caras que nos presentearam com grandes arcos, com grandes clássicos que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e que fazem super leitores jurássicos como eu produzir conteúdo para vocês. É isso aí, meio sumido, né? Eu me ausentei algumas semanas, pois eu fiz uma viagem de férias, eu e minha esposa. Aliás, estava precisando bastante, não vou mentir para vocês, mas é isso aí, agora a gente está de volta. Galera, lembrando a vocês que ainda está no ar a campanha no Catarse do Super Almanac Escape para o Perigo número 4, uma edição especial que reúne vários artistas que visa resgatar a era de prata dos heróis. A edição está espetacular. Confesso a vocês que a campanha está fraca, eu esperava mais, entendeu? Mas a esperança é a última que morre, então, através do meu canal, eu quero ver se a gente consegue propagar mais a propaganda, fazer com que esse material venha ao conhecimento, principalmente de vocês, leitores veteranos, para que a gente consiga bater a meta e você tenha em suas mãos um clássico do quadrinho nacional. Galera, vamos apoiar o quadrinho nacional. O quadrinho nacional tem muita coisa boa, tem muito artista de qualidade. E essa revista, se você conferir, se você ver na playlist o trailer, você vai ver que realmente trata-se de uma super produção. Então, eu conto com vocês. É isso aí. Galera, no vídeo de hoje, eu já tem um tempo que eu queria estar mostrando essa revista para vocês. Então, você imagina todos esses artistas que eu citei, né, fazendo uma homenagem a Stan Lee e Jack Kirby. Né? É uma volta às origens das boas e velhas histórias do Quarteto Fantástico. Eu estou falando desta edição especial. Uma edição importada, não foi lançada no Brasil, e essa edição visa resgatar o bom e velho quarteto, né? Aquelas histórias simples, aquilo que particularmente e principalmente todos nós veteranos, todos nós leitores veteranos mais amamos, no caso, esse tipo de história não tão complicada, é apenas o bem contra o mal, os vilões, as suas motivações, sem ficar matando ou ressuscitando personagens, enfim, o bom e velho estilo que é insuperável de se contar quadrinhos, né? Então, eu tenho a certeza que você vai curtir essa viagem. Então, se prepara aí, se ajeita no sofá, garante a sua cerveja, o seu belisco, que a viagem vai estar demais. Tamo junto. É um contador Geiger para medir a radiação e está ficando doido? O que está acontecendo? Ei, você está mudado. Saia da minha frente, inseto. Então vamos lá, galera, vamos viajar nessas páginas dessa revista aqui, um especial da Marvel, Fantastic Four, The World's Greatest Comics Magazine, né? Com essa belíssima capa aqui, que eu não sei acreditar o artista a princípio, mas com certeza foi um desses artistas aqui que eu situei no começo do vídeo. Aqui sim já vejo o desenho do Ron Friends aqui, do quarteto. Olha que bela arte, né? Belíssima arte do Ron Friends.
E aqui, galera, tem todos os créditos dos desenhistas, dos roteiristas, né? Então eu estou falando de quem? Eu estou falando de Bruce Timm, de Kate Giffen e Al Gordon, de Ron Franz e Paul Ryan, de Eric Larsen e Bruce Timm, já falei no caso, né? E até de Wal Milgrom, no caso, né? Aqui no caso temos os roteiros também de Tom DeFalco, né? E entre outros roteiristas no caso. E o que não pode faltar também é a arte final do mestre supremo das pinturas, do mestre supremo do sombreado, que na minha opinião é o melhor arte finalista de todos os tempos, nosso querido Joyce Nott. Então vamos nessa. Aqui temos a capa no caso, né? A capa da número 1, vamos ver que tem desenho aqui, a capa da número 1. Eric Larsen e Bruce Timm. Então esta capa aqui é do Eric Larsen e do Bruce Timm. E aqui começamos a história, o Quarteto Fantástico chegando no voo. Aqui você já percebe que o desenho aqui é do Bruce Timm, né? Então eles revezavam as páginas no caso, né? E segue-se a sequência de histórias, né? Tudo isso visando uma homenagem ao nosso rei Jack Kirby. Olha, e o Bruce Timm é um dos grandes fãs do rei, né? Vamos combinar. Olha o maquinário, olha o clima, né? O Red Richards trabalhando, a Sue trazendo lanchinho para ele. Olha o rosto bem característico do Bruce Timm, né? Com a arte final do nosso querido Joyce Nott. Olha isso. Então, assim, é uma volta às origens, no caso, né? O Johnny e o Ben Green atrapalhados, a Sue batendo com eles no escudo. Olha o desenho da Sue Richards com coisa e o Johnny aqui no caso, dando uma bronca nos dois. Né? E é o que eu digo sempre, para uma história de heróis, não precisa mais que isso. E aqui já passamos para um outro desenho, você imagina que aqui seja o Kate Giffen, no caso, com uma outra arte final. E o Kate Giffen fazendo a primeira aparição do Doutor Destino desse arco de histórias, homenageando Jack Kirby, né? Uma pose característica do Jack Kirby, né? Olha isso, olha esse Doutor Destino que bacana, né? Então, temos toda a trama desenrolando no caso. O Fantastic Car batendo aqui no caso, os robôs do Dr. Destino atacando, né? E como sempre, né? Os tendões retos, né? Os músculos esticados, retos, tudo isso com uma referência de arte do nosso querido rei Jack Kirby, no caso, né? Continua a história. Aqui já é outro artista que assume, no caso, né? E segue-se as histórias. Embora as histórias voltem às origens, os desenhos também estão bem representados aqui no caso. As artes são muito bem representadas, né? E começa com essa cena, olha essa cena desse ser aqui levantando o equipamento, né? E aqui é um personagem já recorrente nas histórias do quarteto, onde ele já enfrentou coisa no caso, né? Aqui temos a Cristales disparando suas energias aqui, né? Porque aqui a Cristales namorava o Johnny Storm, né? Olha que fantástico, olha o desenho desse Tocha Humana. Olha o desenho desse Tocha Humana. E aqui você percebe que eles querem emular bem, né? Os braços de Jack, as mãos, como o rei desenhava mesmo no caso, né? E terminamos a primeira história. Partindo para a segunda história, temos essa capa aqui. Essa capa, vamos ver quem desenhou aqui para nos créditos. A capa da número 2 é do Michael Golden. Olha isso! Michael Golden, que já tem vídeo dele no canal, também participou desse projeto. Olha o número de artistas famosos, né, que participaram desse projeto. E aqui já percebemos uma arte do nosso
querido, espetacular artista Ron Frenz, né? Com a arte final de Joyce Knott. Olha, esse Ron Frenz também, que sabe emular muito bem o traço do Jack Kirby. Olha essa cena. Galera, olha, isso aqui é uma cena que tem uma complexidade enorme e que dá vontade de reproduzir. Imagina você, eu acho até que eu vou pegar e vou desenhar essa cena aqui, porque essa cena é fantástica. Olha o maquinário Kirby, as energias Kirby Crackle, o Red Richards trabalhando, a arte final de Joyce Knott, coisa, a Crystalis, a Sui, o John Storm. Olha isso! Os caras souberam homenagear. Eles pegaram o espírito das histórias. E olha aqui. Olha essa splash page. Que magnífico. Eu vou deixar vocês olhando aqui por alguns segundos aqui. É fantástico. É um desenho impactante, né? Vamos combinar. Que desenho impactante. Imagina você com um original desse moldurado no seu estúdio. Não preciso dizer mais nada, né? Segue-se as tramas. Aqui o Doutor Destino, né? O Doutor Destino também aqui. Aqui já não temos o Ron Frenz, temos outro artista no caso. E aqui as perspectivas, os planos de fuga, a perspectiva, o ponto de fuga sendo muito bem trabalhado aqui nos personagens. Você vê também que a arte final já muda já no caso, né? E temos aqui a aparição do Namor, né? Príncipe submarino, combatendo os robôs aqui. Esses robôs aqui bem no estilo kirbiano, no caso, né? E segue-se as batalhas. O Quarteto Fantástico chega para auxiliar o Namor. E o robô vai derrotando um a um. Vai derrotando um a um. Até que a Sue Richards faz com que o Namor desperte. Olha essa cena do Namor. Olha que homenagem. Olha o estilo de mão, a unha, os tendões retos aqui, as musculaturas que eram uma característica, o Jack Kirby tinha uma característica em desenhar os corpos que era uma marca registrada dele. O traço do Jack Kirby, para um bom entendedor de quadrinho, é um traço assim muito fácil de você identificar, você olhar e falar, aqui tem a mão do rei, né? Então os caras se preocuparam em fazer isso, no caso, né? Esse gibi foi uma das minhas inspirações para eu fazer o Escape para o Perigo, que eu também tento emular o traço de Jack Kirby, como eu falei em vídeos anteriores, no caso, né? Segue-se as batalhas. E no final, o Namor e o Coisa socando o robô aqui no caso e nocauteando mesmo, né? Mais uma capa. E aqui, mais um começo de história. Você percebe que eles, até nos títulos, eles procuram voltar às essências do caso, né? E aqui os créditos, como se Stan Lee, né? Uma celebração memorial ao trabalho de Stan Lee e Jack Kirby. Fantástico. Uma justa homenagem. Olha a Sue Richards, né? A Sue Richards, que na época era a garota invisível, não mulher invisível, a garota invisível no caso, né? Desenhada de uma forma bem charmosa aqui no caso. E segue-se a trama, o Doutor Destino arquitetando seus planos aqui no caso. Doutor Destino, o maior vilão, vamos combinar, é o maior vilão da Marvel, né? É um dos meus vilões preferidos, Doutor Destino. Que personagem bem desenvolvido. E aqui o Quarteto Fantástico encontra os X-Men, né? O Ciclope, o Anjo, a Garota Marvel. E nisso, o Coisa tira sarro da sessão da Sala do Perigo, você vê o Destrutor, a Polaris, o Homem de Gelo, né? E tem-se uma conversa entre os personagens. O Fera aparecendo aqui também, né? Bem uma pose característica do rei, né? E segue-se a história. E temos aqui essa sentinela gigante, né?
aparecendo aqui na Sala do Perigo dos X-Men, numa referência, né, diga-se de passagem, à capa número 1 do Quarteto Fantástico, né? Que sacada, que homenagem, que gibi, né? Que revista espetacular, né? Vamos combinar. Vocês aí do outro lado, tinham conhecimento dessas histórias? Vocês tinham conhecimento dessa revista? Deixa nos comentários. E aqui, já aparecendo o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, também num traço característico do Jack Kirby, no caso. Olha essa cena. Olha que homenagem, né? Essa cena foi desenhada pelo rei, foi bolada pelo rei Jack Kirby, né? E depois, posteriormente, John Romita, né? O desenhista supremo do Homem-Aranha, também homenageou o personagem desenhado pelo rei na mesma forma com o seu traço. E aqui temos uma homenagem, né? Então, olha as inúmeras referências aqui no caso, né? Como os artistas souberam homenagear aqui no caso, né? No caso, né? E temos até o Doutor Estranho uma forma mais heroística, né? Numa outra forma, no caso, que foi bem característico da década de 70. O Homem-Aranha, né? Aqui não tão bem representado pelo traço do rei, vamos combinar no caso, né? Aqui, o Fera aqui também, numa pose aqui também característica dele no caso. E segue-se as histórias, as explosões de energia, né? E no final, aqui o Professor Xavier, a Garota Marvel, lutando contra o Colosso, no caso, né? Não o Colosso, no caso, o Colosso que é este personagem aqui no caso. E o Doutor Destino maquinando seus planos. E termina-se mais uma história. Próxima história, temos essa capa clássica aqui. Um estilo clássico do rei, né? De fazer as capas aqui, desenhada pelo Bruce Timm. Olha que capa. Sou fã do Bruce Timm, viu? O que o Bruce Timm colaborou em matéria de desenho animado foi por causa do Bruce Timm que pela primeira vez vimos personagens dos Novos Deuses. O trabalho de Jack Kirby fica mais em evidência ainda, né? Personagens como Étrica, Novos Deuses, Kamandi, né? Que o Bruce Timm se preocupou em homenagear nas séries do Batman e do Super-Homem, no caso. Continuamos a saga, os X-Men, o Quarteto Fantástico se despedindo dos X-Men aqui no caso. E aqui temos o Falcão no traje antigo, no traje verde antigo, né? Que foi concebido, né? Que foi concebido pelo Gene Colan, no caso, né? Olha essa cena aqui do Falcão. Olha, aqui com certeza deve ter um traço do Eric Larsen aqui no caso. Aqui os homens da IMA e aqui o Falcão cercado. Olha as mãos bem características, os tendões aqui, os músculos retos aqui, bem característicos do rei, né? Olha que personagem. Eu, particularmente, eu sou muito mais fã dessa versão de uniforme do que o uniforme branco. Como eu já disse em vídeos anteriores, gosto do uniforme branco, acho bacana, mas esse uniforme verde e laranja, para mim, é muito mais legal. Continuando a saga, o Doutor Destino maquinando seus planos. Aqui já posso reconhecer e afirmar, voltamos ao traço do Ron Frenz aqui nessa sequência de histórias, no caso. E o Falcão lutando contra os personagens aí, e de repente aparece o Capitão América. Um Capitão América desenhado por Ron Frenz, mas com referências kirbianas. Olha isso, que fantástico! Que outra splash page de respeito, diga-se de passagem, mais uma vez desenhada pelo Ron Frenz. Imagina, repito, imagina você, meu amigo, com um original desse. E detalhe, arte final do nosso querido Joyce Nott. E continua o Ron Frenz. Olha isso que bacana, os combates aqui. Ah, galera, como eu amo esse estilo cartunesco. É um estilo insuperável. Hoje as pessoas tendem a jogar uma dose maciça de realismo nas histórias.
o que na minha opinião deixa elas muito sem graça, né? Perde a magia, perde a empolgação. Isso aqui é insuperável. Olha o Coisa caindo, se levantando e o MODOK aparecendo, grande MODOK. Um baita do vilão. Um baita do vilão que foi banalizado com o passar do tempo, no caso, principalmente agora por causa do cinema, no caso, né? Tínhamos um baita personagem, essas coisas para mim são revoltantes, né? O que fizeram com o MODOK foi revoltante no caso, né? E aí já temos a mudança de artista, que já imagino que seja o Kate Giffen no caso, e a Cristales aparecendo com o Dentinho e os Inumanos aqui no caso, né? Todos os elementos do Quarteto Fantástico sempre presentes aqui no caso, né? Sempre presentes, diga-se de passagem. Olha o Doutor Destino sobrevoando o oceano num maquinário aqui, um maquinário típico, uma cadeira típico do Orion, né? Olha isso aqui, uma referência ao Orion, né? Dos Novos Deuses, né? Vamos combinar? Olha que legal, né? Eles pensavam, o que o rei faria, né? Então eles se põem no lugar de Jack Kirby. Como Jack Kirby desenharia essa cena, né? E eles reproduzem isso, no caso. Eles procuram reproduzir. E nisso, o Dr. Destino, ele consegue pegar o cubo cósmico, no caso, né? E o detalhe, hein, galera? O cubo cósmico está aqui no fundo de um oceano, né? Aí eu vou testar o conhecimento dos leitores veteranos, né? O porquê do cubo cósmico estar no oceano, né? Isso com certeza foi uma referência à história do Capitão América versus Caveira Vermelha, quando o Caveira Vermelha estava em posse do cubo cósmico e o Capitão América consegue no combate fazer com que o Caveira Vermelha afunde com o cubo cósmico no oceano. Então é uma referência clara a essa história aqui no caso. Segue-se as batalhas, né? As energias Kyber Crackle aqui no caso. Aqui eu creio que talvez seja a participação do brasileiro Joey Bennett no caso, né? O Joey Bennett, cara, gente finíssima, artista de mão cheia, sou fanzaço, cara bacana. Já pude trocar ideia com ele, o cara super humilde. E segue-se as sequências de história. Com certeza aqui é o traço do nosso querido Joey Bennett. É o brasileiro marcando, né? Suas presenças nas páginas. Aqui já temos uma outra capa, Hulk versus coisa. Capa do Eric Larsen, olha isso. Eric Larsen com Joyce Knott. Que capa fantástica, vamos combinar. Voltando aqui, desenhos do Kate Giffen. E segue essa sequência. Eu não sou tão empolgado no traço do Kate Giffen, mas dentro de uma narrativa, né, dentro de um panteão de artistas, esse gibi é formidável. Aqui temos a volta do Joey Bennett desenhando a sua parte das histórias aqui, e nisso já aparece o Hulk, né? Já aparece o Hulk, e tem-se uma espetacular briga entre o Hulk e o Coisa, né? Uma clássica luta, como entre tantas histórias do quarteto, luta entre o Hulk e o Coisa. Segue-se as batalhas. Aqui já vemos o traço do nosso querido Eric Larsen aqui. Olha essa cena do Hulk, gente do céu, olha isso. Formidável isso, olha a expressividade do braço, os tendões esqueletos, o trabalho de arte final. Que fantástico! E aqui segue-se as batalhas, aqui já temos o Home Friends já no traço, né? Acho que de 6 em 6 páginas vai mudando os artistas no caso, né? E nisso, o Tocha Humana ataca o Hulk. Olha essa cena. Mais uma super referência ao Hulk do Rei Jack Kirby, né? Ele emulou o Hulk do Rei Jack Kirby aqui numa pose clássica e o Tocha Humana atacando fogo aqui. Olha que fantástico. Olha a onomatopeia, as energias Kirby Crackle formidáveis. Segue-se as histórias e no final o Coisa nocauteando o Hulk e o Hulk se transformando em Bruce Banner. E nisso o Doutor Destino
continuam maquinando seus planos aqui no caso. Mais uma revista. Aqui temos o traço aqui, imagino eu que seja do Joey Bennett, numa abertura de página clássica do Quarteto Fantástico. E aqui o Destino alçando o voo no seu maquinário. O Dr. Destino ele tem um plano. Você vê, é uma série de 12 episódios, em 12 revistas no caso. Então vemos que o Dr. Destino aqui tem um plano, ele está bolando um plano, ele está maquinando um plano, pois ele é um vilão inteligente. É por isso que eu sou fã do Dr. Destino. Segue-se as histórias aqui, o Dr. Banner dando adeus aqui no caso, o Pantera Negra aparecendo, olha esse rosto aqui do Pantera, olha a referência kirbiana aqui, e nisso já voltamos aqui para o traço do Bruce Timm. Olha esse surfista, olha que cena, um pequeno quadro de estudo sobre o personagem, né? Como o personagem é bem representado num pequeno quadro, isso é quando o artista captura a essência do personagem e consegue num quadro capturar toda a essência do personagem. É formidável, é poético isso. Olha, aqui já termina a página, mais uma página do Bruce Timm, já pulamos para outro artista no caso. O Dr. Destino invocando o Vigia. Aqui, ele vai conversando aqui uma referência a um desenho do Jack Kirby, que depois foi refeito por Herbert Trimpe, né? Olha que legal isso aqui, olha que bacana. Só é easter egg atrás do outro no caso, né? E nisso coisa já vem, já combate o Dr. Destino, já estava por dentro dos planos o Senhor Fantástico deduziu um dos planos do Dr. Destino. O Dr. Destino vai chamando os inimigos, o Homem-Dragão, essas raças alienígenas aqui, todas elas para combaterem, olha, o androide do Pensador Louco, o Hulk. Então, assim, pelo cubo cósmico, o Dr. Destino invoca vários inimigos do Quarteto Fantástico aqui no caso. Segue-se as batalhas, segue-se as histórias. Olha que legal, olha que referência, olha o dinamismo, a narrativa aqui, olha essa cena. E aqui o Pantera Negra também, que sempre foi um personagem bem ativo nas histórias do Quarteto Fantástico, tanto que a sua primeira aparição foi no Quarteto Fantástico, diga-se de passagem. E aqui terminamos com essa explosão aqui da nave. A Cristais aqui ressurgindo com o dentinho, energias Kyber Crackle. E segue-se as histórias. Tem o desenrolar da trama. Eu procuro estar focando um pouco mais na arte no caso, né? Vou focando um pouco mais na arte. E aqui a Baleia Giganto, né? A Baleia Giganto, personagem clássico nas histórias do quarteto. Quando o Namor invocou um giganto, no caso. Olha isso. Que personagem, né? Que criatura, né? Uma baleia humanoide, no caso. Como o pessoal tinha imaginação. Embora, né, muitos das partes dos monstros, né, que a gente viu nas histórias da Marvel, no início da era Marvel, muitos dos monstros foram retirados, foram ideias reaproveitadas das histórias de monstros da década de 50 da Marvel, no caso. Então tem muita referência. Jack Kirby usou a própria criação do Dr. Destino, no caso, vários personagens conhecidos da Marvel teve inspiração nos personagens da década de 50, né, nos monstros, né? Então, assim, entre outros personagens, no caso. O Quarteto Fantástico é uma inspiração clara dos Desafiadores do Desconhecido, né? Vamos combinar. Segue-se as histórias. Continuam-se as tramóias aqui. Olha o espaço colorido, que desenho bonito. Olha essa nave kirbiana. Que formidável. E aqui os Inumanos resgatando o Quarteto Fantástico, o Triton,
né? O design dos personagens do Irmãos também é formidável. Aqui já temos um desenho do Bruce Timm novamente, né? Olha a arte do Bruce Timm, eu gosto da arte do Bruce Timm. O Bruce Timm fez um grande papel aqui. Aqui já mudamos de desenhista novamente, né? E segue o desenrolar da história, para o pessoal procurando saber o que o Doutor Destino está tramando. Mais uma capa. Aqui a capa também já é desenhada pelo Bruce Timm. Olha aqui, olha a mão do Doutor Destino e o cubo, com todos os personagens de peso, as energias saindo, que formidável. Aqui, com certeza, desenho de Bruce Timm. E a Giganta, ela mais uma vez invadindo Nova York. Segue essas histórias. Olha esse rosto do Raio Negro. Que referência à primeira história, às primeiras histórias dos Inumanos, né? Do Jack Kirby, né? Sempre tem uma referência aqui no caso, né? Eu que gosto de desenhar, eu posso passar desapercebido por algumas, mas eu creio que a grande maioria eu consigo reconhecer no caso, né? Isso é coisa para leitor veterano, né? Que gosta de apreciar um bom desenho, gosta de apreciar uma boa arte, e essas coisas acabam não, como é que se diz, não passando desapercebido, né? Olha o Capitão América também, referência a uma capa dos Vingadores aqui, em combate com os monstros contra os Vingadores aqui no caso. O Quarteto Fantástico se unificando e o Namor aqui comandando os monstros marinhos com seu trompete. Olha isso! E nisso já temos o Homem de Ferro contra o Namor. Homem de Ferro e Namor, muitas batalhas retratadas por Jack Kirby. Segue essa história, o Capitão América lançando o escudo, o Namor combatendo o Capitão América e o Tocha Humana indo em seu socorro. E nisso, o Coisa pega o escudo do Capitão América e nocauteia aqui o Namor. Olha essa splash page, que formidável. Segue essas histórias, o gigante cai e eles começam a atacar a baleia gigante, no caso, né? Nisso vem o Homem de Ferro também, numa pose característica do Jack Kirby, as mãos com os dedos redondos aqui no caso. E Reed Richards percebe que o Namor estava sendo controlado, né? A orelha aqui ficou um pouquinho desproporcional, vamos combinar, né? Mas tudo isso faz parte da trama. E nisso já aparece o Thor. Aqui o desenho não acho tão empolgante no caso, não sei quem desenhou essas páginas aqui no caso. Mas vamos seguindo. Segue-se as histórias, segue-se as tramas. E aqui o Doutor Destino indo aqui para a zona negativa. E eles se preocupam em fazer um trabalho de colagem aqui, como o Jack Kirby fazia no caso, né? Olha as referências, galera. Que justa homenagem, hein? Segue essas histórias. Aqui temos uma capa do Erik Larsen, imagino eu. Posso estar enganado, não dou certeza agora. Ou Erik Larsen, deve ser o Bruce Timm com o Erik Larsen junto. E aqui já, mais uma vez, as páginas do Bruce Timm, né? Páginas do Bruce Timm que é difícil você ver histórias desenhadas por Bruce Timm. Mas aqui as páginas estão formidáveis. Olha o Namor aqui. Gostaria muito, né, que o Bruce Timm voltasse a desenhar algumas histórias. E principalmente fazendo referência às histórias clássicas, no caso. Olha esse Doutor Destino emanando poder. Que formidável. Aqui eu já vou reconhecendo o traço do Ron Frenz aqui no caso. E nisso temos essa página espetacular do Doutor Destino na zona negativa. E nisso o Capitão Marvel, na época que ele trocava de corpo com o Rick Jones, em que quando um trocava de corpo, o outro ficava preso na zona negativa. Olha que desenho, vamos combinar. O design de uniforme do Capitão Marvel sempre foi espetacular. Grande Capitão Marvel, personagem que foi esnobado pela Marvel Studios, né?
Ah, rapaz, não tem como você não se revoltar com determinadas atitudes. Aí o Dr. Destino pegando na boca do Aniquilador aqui, o Aniquilador numa referência também a um desenho do Jack Kirby aqui no caso, né? Segue essas histórias. Aqui o Rick Jones, olha o rosto bem característico do Rick Jones aqui no caso, bem característico ao estilo do Jack Kirby. E aqui já vemos a arte de Joy Bennett aqui no caso. Seguimos as histórias e nisso temos o Blastar, né, o monstro gigante que solta energias pelas mãos aqui no caso. Mais uma vez o Aniquilador aqui repetindo a mesma pose de rosto, né? Bem característico aqui no caso, o pessoal bem preocupado em fazer as justas homenagens aqui no caso. E segue-se as histórias. Segue-se os combates, as narrativas. E nisso temos mais uma splash page do Senhor Fantástico com um soco inglês aqui, um soco inglês aqui, uma engenhoca aqui, socando o Aniquilador. Continuam as histórias aqui, continuam as tramas. E nisso terminamos com mais um gancho de histórias. Aqui, o Quarteto Fantástico na ponte do arco-íris com o Randall e o Reino Dourado atrás, capa de Bruce Timm. Formidável arte, formidável capa. Seguimos com os desenhos do Bruce Timm aqui. Olha essa sequência que vieram. Bruce Timm, assim, vários artistas procuram homenagear o rei, mas o Bruce Timm, ele capturava a essência do rei, no caso, né? Ele sabia traduzir bem o estilo do rei, né? Fantástico, formidável. Já temos a mudança de artistas aqui no caso. E nisso já aparece o Galactus aqui, né? O Galactus aqui se preparando para devorar mais um planeta aqui no caso. Segue essas histórias. Nisso o Dr. Destino se aproxima e Galactus já tem conhecimento da presença do Dr. Destino. Segue essas batalhas. Aqui temos uma coisa não tão característica ao estilo do Jack Kirby no caso. E nisso temos essa splash page formidável aqui, imagino que seja o traço do Ron Frenz. Olha isso! Olha isso que fantástico! O Doutor Destino indo de encontro ao Galactus numa splash page empolgante. E nisso o Doutor Destino, imposto do cubo cósmico, ele consegue derrotar o Galactus, reclamando para si o poder de Galactus. Esse era o plano do Doutor Destino. Então, olha que formidável. No decorrer das revistas, o Doutor Destino foi maquinando, até chegar no ponto onde ele consegue ter aquilo que ele queria, que era o poder do Galactus, e o Galactus voltando na sua forma humana. Olha isso, que desenho empolgante, vamos combinar. Fantástico, formidável. Segue aqui uma sequência também do Ron Frenz, que eu sou fãzaço. E aqui já desenho do Erik Larsen. Olha que bela splash page que o Erik Larsen desenhou aqui. Que formidável. E nisso aqui, o Senhor Fantástico dando bronca no coisa. Eles adentrando ao Reino Dourado. Ah, nossa, mas eu vou até parar um pouquinho aqui que esse desenho está muito lindo. Está muito lindo esse desenho. A ponte do arco-íris, né? E nisso tem-se aquelas famosas brigas de bares aqui, dos três guerreiros, no caso. E nisso aparece a onipotente Odin. Olha o Odin aqui, com toda a onipotência, com todo o estilo característico dos uniformes do Jack Kirby, o Balder ao fundo aqui no caso. E eles cientes da ameaça do Dr. Destino. Aqui, traço do Bruce Timm. Segue essas histórias.
capa aqui do Quarteto Fantástico com o Galactus do Tocha Humana. Segue-se a viagem. Agora todos cientes que o Doutor Destino tem os poderes de Galactus aqui no caso, né? Aqui eles já veem o Galactus aqui, que o Galactus não morreu, eles percebem que esse é o Galactus na forma humana no caso. E todo o planeta já fica em alerta aqui no caso, né? O Odin aqui reclamando aqui, todos os guerreiros aqui para combater. Olha aqui, olha que empolgante, né? É todo o universo Marvel clássico sendo acionado, né? Os Vingadores, os X-Men, o General Ross, né? Nick Fury do Doom, os Inumanos, os Asgardianos e aqui a onipotente figura do Doutor Destino, né? Mais uma vez, naquela mesma pose característica desenhada pelo Rei Jack Kirby, porém num plano de vista de baixo para cima, no caso, né? E nisso tem-se os combates. Ele já começa a aniquilar as tropas do General Ross. Aqui, o porta-aviões aéreos da SHIELD, os Vingadores, o Doutor Destino vai cuidando de todos, um por um. Dos X-Men também, no caso. E nisso vai aparecendo os guerreiros de Asgard para lutar contra o Doutor Destino. E nisso o próprio Odin já entra na dança, fica gigante, do mesmo tamanho do Doutor Destino, que o Doutor Destino aqui está gigante, e os dois partem para o mano a mano, Odin versus Doutor Destino. Olha isso! E nisso o Tocha Humana ele resgata o Galactus, aqui a forma humana do Galactus. E nisso o Doutor Destino acaba derrotando o Odin. Olha isso! E nisso que aparece aqui o Namor com as suas tropas marinhas, o gigante. Esse Doutor Destino aqui que eu reproduzi, né? Diga-se de passagem, que eu peguei de uma referência do Jack Kirby, que eu reproduzi um desenho como esse e que isso é uma referência clara a um Doutor Destino desenhado pelo Jack Kirby. Que formidável! Que personagem fantástico é esse Doutor Destino. E ele vai cuidando de todos, né? Aqui, traço aqui, com certeza do Ron Frenz. E aqui terminamos a história com mais um gancho. E temos essa capa aqui. Olha isso. Uma capa que é uma referência, né? Vamos combinar. Uma referência à primeira aparição de Galactus do Quarteto Fantástico, né? Você percebe a referência da capa, o Doutor Destino atacando o Quarteto Fantástico numa referência de capa. Olha isso que formidável. Aqui o desenho do Ron Frenz, emulando o traço do rei. E o Doutor Destino aqui, já com o planeta inteiro sob o seu poder, todas as tropas rendidas aqui no caso, né? Olha isso, o Imperador Destino no caso, né? Segue-se as histórias. Segue-se os combates aqui. E aqui os monstros, né? Os monstros, muitos deles são inspirações de monstros que o rei desenhou na década de 50. O Fin Fan Fum, aquele povo que apareceu nas histórias como é que chama aquele grupo que foi referência ao Quarteto Fantástico, que é do Desconhecido, os Desafiadores do Desconhecido, no caso, aquele povo dos Desafiadores do Desconhecido, entre tantos monstros da década de 50, que no caso também combatendo o Doutor Destino. Olha isso, que formidável! E o Quarteto Fantástico, o Red Jason preparando o contragolpe. Olha o Fin Fan Fum, o dragão Fin Fan Fum lutando contra o Doutor Destino. Esse monstro elétrico aqui, né? O Blip. E o Doutor Destino cuidando de um a um, aniquilando todos os seres. E o Raio Negro soltando a sua voz, que de nada atinge o Doutor Destino. E o Doutor Destino aqui preparando o maquinário de Galactus aqui no caso. O
o Red Richards também numa pose clássica que já foi desenhada pelo Ray Jack Kirby. E nisso o Red Richards tem em mãos o cubo cósmico. E no que ele tem em mãos o cubo cósmico, ele pega e usa contra o Dr. Destino, devolvendo o Dr. Destino a sua forma humana normal. E restabelecendo o Galactus voltando em mais uma pose característica. Uma referência à arte do Ray Jack Kirby. E no final tudo volta ao seu status quo, né? Todo mal reparado, o Vigia, o Red Richards repara todo o mal que o Destino fez com o cubo cósmico aqui no caso. E acaba destruindo o mesmo. E terminamos essa fantástica aventura. Nos dias críticos que se seguem, Steve Rogers entra em ação como um foguete vermelho, azul e branco. E aí, curtindo o vídeo? Demais, né? Show de bola, né? Nossa! É surpreendente como os artistas se preocuparam em fazer uma justa homenagem ao nosso querido Ray Jack Kirby, né? Confesso que alguns desenhos ali deixam um pouquinho a desejar no caso, entendeu? Mas você vê Bruce Timm, Ron Frenz, Eric Larson em ação, é fantástico. E alguns desenhos ali realmente são de tirar o fôlego, no caso, né? Eu espero que vocês tenham curtido a viagem. Mas agora vamos lá para o quadro, aquele quadro bacana que é a arte dos inscritos. Vamos nessa. E a arte dos inscritos hoje está especial. Por que está especial? Esse vídeo, esse quadro de hoje, vai ser também não só uma forma de mostrar o trabalho deste fantástico artista, no caso, mas também uma forma de agradecimento, pois ele tem sido muito parceiro na divulgação da minha revista do Super Almanac, que está no Catarse, do Super Almanac Escapa para Pego número 4. Ele tem feito desenhos de personagens, tem divulgado bastante, ele tem feito umas artes muito bacanas, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, reforçando, vai lá no Catarse, procura Escape para o Perigo número 4. Você, leitor veterano, que é fã da Era de Prata dos Heróis, com certeza vai se maravilhar com essa revista. Então, deixa lá seu apoio. Eu preciso de 350 apoios para bater essa meta. Faltam 37 dias. Para um canal que tem 940 inscritos, eu acho que não é uma tarefa tão difícil no caso, né? Então, conto com o apoio de vocês. E, mais uma vez reforçando, o artista de hoje é o meu querido amigo Francis Drake. É isso aí, grande Francis Drake. Cara, muitíssimo obrigado. Não só pelo envio de suas artes, mas também pela parceria, por apoiar o projeto e por ajudar na divulgação do projeto. Quero deixar expresso meu agradecimento para você. Então, vamos lá conferir a galeria do Francis Drake. Muito obrigado. Tamo junto. Quickly, the Thunder God stamps his enchanted hammer once upon the floor and instantly becomes... Todos, agora, ouça com atenção. O demoníaco Doutor Destruição, unido ao príncipe submarino, poderá alguma coisa salvar a humanidade. Nossa, demais, né? Você imagina os grandes personagens da Casa das Ideias, por um momento, né, apoiar o seu projeto no caso, né? Muito bacana. E o projeto também contou com a divulgação de grandes nomes dos quadrinhos. Will Conrad, Felipe Fogosi,
Sebastião Seabra, Mário Latino, entre tantos artistas consagrados, ajudaram a divulgar o projeto. Então, assim, não trata-se de qualquer projeto. Vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos fazer esse quadrinho sair do forno. Com certeza você vai ter uma grande edição na sua prateleira, edição que você vai ter orgulho. E Drake, mais uma vez, muitíssimo obrigado, deixando meu registro aqui. Você tem sido um grande parceiro nessa divulgação. Então, somente agradecer. Para você que desenha, para você que gosta de desenhar, que de repente quer ver uma arte aqui publicada, no caso, uma arte aqui como forma de incentivo, como forma de divulgação, deixa nos e-mails que eu vou colocar aqui agora. Estamos combinados? E agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, que está compartilhando, que está resenhando, deixando os comentários. Estou preparando muita coisa nova aí, muita novidade para o canal, então vai ter bastante entretenimento bacana. Vou até dar um spoiler de um deles, no caso, com certeza. Se você quiser, deixa nos comentários aqui, eu posso fazer uma resenha do Fantasma de Cy Berry. Olha isso. Vamos analisar página a página essa edição ônibus do melhor desenho do Fantasma de todos os tempos. Vamos combinar, né? Isso entre tantas outras coisas que eu estou planejando. Então, se liga, recomenda o canal, deixa aquele like, compartilha. O like é muito importante, para o YouTube estar recomendando. E, mais uma vez, para você que chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!